Uma senhora enfrenta a gerente que fez idosa chorar no centro. Mas a verdade... Ela fez uma senhora chorar enquanto havia perder o acesso ao seu querido centro comunitário e ainda sorriu. Por anos, a nova gerente de um ponto de encontro, renomado na cidade, espalhou medo por onde passava. Ninguém tinha coragem de enfrentá-la. Ninguém sequer tentava. Até o dia em que uma costureira aposentada, sem nada a perder, descobriu o segredo mais obscuro dessa mulher. Esta é a história de como uma única pessoa derrubou um monstro. Não com dinheiro, não com influência, mas com uma única palavra. E quando chegarmos ao fim, você provavelmente nunca mais vai olhar para a gente poderosa do mesmo jeito. Parece uma história de revolta silenciosa, mas na verdade é sobre algo bem mais forte do que isso. Fica comigo. No coração de um bairro que resistia à pressa dos tempos modernos, havia um lugar chamado Ponto de Encontro. Não era um café qualquer, era o refúgio da vizinhança, o pulmão da comunidade. Ali, o cheiro de café fresco se misturava com o burburinho de conversas sobre a vida, netos e memórias antigas. As cadeiras de vime convidavam a longas pausas, e as paredes, repletas de fotos antigas da comunidade, contavam a história de cada ruga e cada sorriso. Nesse ambiente de afeto e sussurros, um nome fazia todo mundo ficar tenso. Doutora Verônica Lima. Jovem de terninho impecável e um ar de superioridade, ela via o ponto de encontro apenas como um negócio a ser otimizado. Ela era a nova gerente, empossada pelo conselho para modernizar o lugar. E seu dinheiro e influência lhe davam poder para levantar muros. Mas Verônica tinha construído outra coisa, um império de medo. Todas as terças-feiras, pontualmente às 10 da manhã, ela chegava sempre pronta para destruir a tranquilidade de alguém que ousasse desagradar. Os frequentadores e funcionários tremiam quando a viam entrar. Foi demitido na hora, porque Verônica disse que o aroma do fermento natural era muito forte e antiquado. Ele tirou o avental, os olhos marejados, e segundo quem estava ali, ela chegou a sorrir. Esse era o tipo de pessoa que doutora Verônica Lima era. Foi nesse mundo que entrou uma mulher, chamada Dona Clara. Dona Clara tinha 72 anos, e 3 meses antes sua vida tinha desmoronado ainda mais. Sua pensão mal dava para as despesas, e ela sonhava em poder ajudar a neta a fazer uma faculdade. Ela tinha sido costureira a vida inteira e amava o que fazia. A precisão dos cortes, a arte de dar forma ao tecido, encontrar detalhes que ninguém via, em ligar pontos que pareciam impossíveis de conectar. Até que a fábrica onde trabalhava fechou. Corte de custos, disseram. Em poucos dias, a esperança dela tinha diminuído. Agora lá estava a Dona Clara, ajustando a gola simples de seu vestido de chita, tentando lembrar de qual lado vinha o cheiro do bolo de fubá, com a sensação de que tinha caído do céu e aterrissado em um universo completamente diferente, um universo de solidão e apreensão. No primeiro dia, o antigo copeiro seu Alfredo, um homem de 80 anos e sorriso cansado, puxou-a de lado. Seu Alfredo trabalhava no ponto de encontro havia 40 anos. O rosto dele carregava cada um desses anos. Está vendo aquela mesa ali? Sussurrou, apontando para o canto. É ali que ela senta. Quem? Dona Clara perguntou. Doutora Verônica Lima, a nova gerente, a moça do conselho? Dona Clara sentiu. Todo mundo sabe quem ela é. Vive nas manchetes, as empresas dela são chamadas de revolucionárias nas revistas de negócios. Pois é, continuou seu Alfredo, baixando ainda mais a voz. A gerente é o nosso maior pesadelo. Um deslize, um detalhe errado, e ela manda te demitir, e não para por aí. Ela dá um jeito de você nunca mais trabalhar num lugar bom. Já vi essa mulher arruinar a vida de gente por pura vaidade. O estômago de Dona Clara se apertou. Ela é tão cruel assim? Perguntou. Seu Alfredo soltou uma risada amarga. Mês passado,
Ela disse que a presença de Dona... Naquela tarde, Dona Clara viu Verônica entrar no ponto de encontro pela primeira vez. Ela caminhava como uma rainha indo para o trono. O terninho certamente custava mais do que Dona Clara ganharia em um ano. Joias brilhavam no pescoço, frias, perfeitas. Mas o que mais chamou a atenção de Dona Clara foram os olhos. Um olhar frio, calculista. O olhar de Verônica percorria o salão como holofotes. Dona Clara viu pessoas diminuírem na cadeira quando aqueles olhos passavam por elas. Ao lado vinha o dono, Senhor Gaspar, alto, elegante, com alguns rios grisalhos nas têmporas, mas parecia cansado, abatido, como um homem preso numa bela prisão. Dona Clara foi escalada para ajudar perto da mesa dela, próxima o suficiente para ver e ouvir tudo. Passou a primeira hora focada em seus próprios afazeres, tentando aprender a coreografia complicada do serviço de alto padrão que a gerente impunha, mas não conseguia evitar escutar a voz de Verônica. Era baixa, controlada, mas cortante como lâmina. Ela mandou devolver o café porque dizia ter sabor comum. Reclamou que a iluminação deixava o ambiente antiquado demais. Cada reclamação era um teste, uma forma de lembrar a todos ao redor que ela tinha poder e eles não. Então aconteceu a cena que mudaria tudo. Um jovem copeiro, chamado Gabriel, atendia a mesa ao lado da Verônica. Ao se inclinar para servir um cafezinho, a ponta da sua blusa, por fração de segundo, pairou sobre a borda da xícara dela. Não encostou, não derramou nada, mas Verônica recuou como se ele tivesse tentado envenená-la. Com licença, disse ela. 2 palavras bastaram para o ponto de encontro inteiro silenciar. Gabriel ficou imóvel, o rosto pálido. Sim, senhora gerente, sussurrou. Você tem ideia do que acabou de fazer? Sua blusa passou sobre o meu café, sobre a minha bebida. Está contaminado. Beije totalmente o prazer. Ela empurrou a xícara, quase intocada, com um dedo, como se fosse lixo. O Sr. Gaspar surgiu em segundos, pedindo desculpas, oferecendo outra bebida, o que fosse. Gabriel tremia, como alguém aguardando uma sentença de morte. Dona Clara assistiu a cena toda. Aquilo não tinha a ver com higiene, tinha a ver com poder. Era uma execução pública para lembrar a todos o lugar que ocupavam no mundo de Verônica. Enquanto segurava uma bandeja de pães de queijo, observando aquela crueldade, Dona Clara sentiu algo acender no peito. Era a mesma sensação que tinha quando trabalhava como costureira. O fogo que surgia sempre que via injustiça, abuso, alguém esmagando os outros só porque podia. Seu Alfredo tinha chamado o ponto de encontro de Toca da Fera. Ele tinha razão, mas o que ele não sabia é que Dona Clara tinha passado a vida aprendendo a encontrar rachaduras na armadura de feras, e ela desconfiava que aquela fera tinha muitas. Se histórias como essa fazem você pensar sobre poder, abuso e coragem, vale a pena continuar acompanhando. Inscreva-se de forma discreta, silenciosa mesmo, só para não perder as próximas histórias. Agora vamos voltar para o que aconteceu com Dona Clara. Uma semana depois, o destino colocou Dona Clara diretamente na mira de Verônica. Era novamente uma terça-feira. O ponto de encontro estava lotado. Foi quando veio a notícia. O copeiro escalado para a mesa de Verônica tinha faltado. Na área dos funcionários, o senhor Gaspar parecia um general escolhendo quem mandar para uma missão impossível. Os olhos dele pousaram em Dona Clara. Clara, chamou em voz baixa. Você é calma sob pressão. Hoje você atende a mesa principal. Mesa principal. A mesa de Verônica. Dona Clara ouviu um murmúrio de pena dos outros funcionários. Seu Alfredo encontrou seu olhar e balançou a cabeça num aviso silencioso. Mas ela apenas respondeu, sim, senhor. Ela passou os 15 minutos seguintes se preparando como se fosse para uma batalha. Decorou cada detalhe das preferências de Verônica. Água sem gás, sem gelo, com uma fatia finíssima de limão. Cesta de pães só com pães integrais sem glúten. Cada pequeno detalhe precisava estar perfeito. Quando Verônica chegou, sem o Sr. Gaspar, Dona Clara estava pronta.
Aproximou-se da mesa com calma. Boa tarde, doutora Verônica. Meu nome é Clara e vou atender a senhora hoje. Os olhos frios de Verônica percorreram Dona Clara de cima para baixo, avaliando, descartando. Ela nem respondeu ao cumprimento. Água sem gás com limão, disse, já olhando o cardápio. Dona Clara executou tudo com precisão. A água foi servida da forma correta. A cesta de pães chegou exatamente como Verônica exigia. Por um instante, Dona Clara achou que talvez sobrevivesse àquela tarde. Até que Verônica pediu um pedaço do famoso bolo de fubá, a receita centenária que Dona Zilda, a cozinheira antiga, preparava antes de ser demitida. 10 minutos depois, Dona Clara colocou o prato na mesa. O bolo ainda soltava vapor. O aroma doce preenchia o ar. Ela tinha visto a nova cozinheira, Dona Sônia, finalizar o prato, seguindo a receita original. Verônica observou o bolo por alguns segundos, pegou o garfo, partiu um pedaço, levou até a altura dos lábios e parou. Abaixou o garfo devagar, o olhar estreito. Há algum problema na cozinha hoje? Perguntou num tom que chamou a atenção das mesas próximas. O coração de Dona Clara disparou. Nenhum, doutora Verônica. O bolo tá dentro do padrão da casa. Aconteceu algo. Está seco, anunciou Verônica, alto o suficiente para que várias pessoas ouvissem. Completamente seco. Eu espero um bolo úmido. Não é tão difícil de entender. Dona Clara sabia que o bolo não estava seco. Tinha visto o vapor, o brilho da cobertura, mas aquilo não tinha a ver com a receita. Era um teste. Verônica queria vê-la hesitar, implorar, se humilhar. Em vez disso, algo mudou dentro de Dona Clara. A velha costureira despertou. Ela passou a observar. Verônica não parecia indignada de verdade. Parecia à espera. À espera do medo, do desespero, da submissão. Dona Clara decidiu não entregar isso. Peço desculpas, doutora. Verônica respondeu com voz firme e profissional. Vou pedir outro pedaço, com umidade perfeita para a senhora. Ela estendeu a mão para pegar o prato, mas Verônica colocou a mão sobre a borda, as unhas bem feitas batendo de leve na porcelana. Não precisa, disse fria. O momento já foi arruinado. Ela virou-se para um colega do conselho que estava na mesa ao lado. Está vendo, doutor Paulo? Até aqui os padrões estão caindo completamente. Doutor Paulo suspirou, olhando o próprio copo. É só bolo, Verônica, murmurou. Nunca é só bolo, doutor Paulo, respondeu ríspida. É questão de padrão. Padrão que essa senhora claramente não entende. O olhar dela voltou para Dona Clara, cortante como vidro. Qual é mesmo seu nome? Clara, senhora Clara, repetiu como se o nome tivesse gosto ruim. Pois, Clara, sugiro que aprenda a diferença entre seco e úmido, se quiser continuar neste lugar por mais um dia. A ameaça ficou no ar pesada. Várias pessoas observavam a cena. Aquilo era o espetáculo da tarde. Dona Clara manteve o olhar firme. Não desviou. Não demonstrou medo. Entendo perfeitamente, doutora Verônica. Obrigada pelo retorno. Vou garantir que o restante da sua visita esteja impecável. Ela pegou o prato e caminhou de volta à cozinha, sentindo os olhos de todos em suas costas. Na cozinha, Dona Sônia já estava irritada. Esse bolo estava perfeito, resmungou. Eu mesma conferi a receita. Aquela mulher é um monstro. Eu sei, disse Dona Clara em voz baixa, mas ela não está brava por causa do bolo. Naquela tarde, Verônica mal falou diretamente com Dona Clara. Apenas gestos frios, olhares, mas Dona Clara percebeu algo. Verônica a observava com um incômodo novo nos olhos. O alvo não tinha reagido como de costume. Não tinha chorado, não tinha implorado, não tinha se desculpado além do necessário. E isso para alguém viciado em controle era perturbador. A antiga frase do seu pai, um velho sábio da roça, voltava à cabeça dela. As pessoas mais cruéis costumam ter as casas mais frágeis, construídas sobre mentiras. Basta encontrar a rachadura certa. Dona Clara decidiu procurar essa rachadura. Ela começou pelos bastidores. Centros comunitários são como bibliotecas de histórias.
e o ponto de encontro estava cheio de histórias sobre Verônica. Na copa, durante os intervalos, entre cheiro de café e produto de limpeza, Dona Clara ouviu tudo. Lembra quando ela disse que o seu Manuel a ofendeu sugerindo um concerto no telhado? Contou uma funcionária. Ela falou que ele estava insinuando que o padrão de manutenção dela era baixo. Ninguém entendeu nada. Teve o dia em que mandou a recepcionista trocar o perfume no meio do serviço, comentou outra. Disse que o cheiro era vulgar. A menina chorou no banheiro. Dona Clara foi juntando tudo. Um padrão surgiu. Verônica era obcecada por aparência. Tudo nela parecia um papel. A mulher fina, elegante, nascida no meio rico. Qualquer brecha nessa imagem a fazia surtar. Isso dizia algo crucial. Ela não era segura. Ela tinha medo. Numa quinta-feira mais calma, Dona Clara se encostou no balcão ao lado de seu Alfredo, que secava copos. Você é quem está aqui há mais tempo, seu Alfredo, disse ela num tom leve. Como ela era quando começou a frequentar o centro. Seu Alfredo pensou um pouco. Diferente, respondeu. Ou tentando ser igual ao que é hoje, mas sem conseguir. Isso foi há uns 10 anos, logo depois que ela assumiu o conselho. Vivíamos vendo ela observar as outras pessoas. Copiava como as senhoras seguravam a xícara, como pronunciavam as palavras. Parecia que estava estudando para um papel. Ele abaixou ainda mais a voz. E tem uma coisa. Antes de assumir o conselho, ninguém nunca tinha ouvido falar dela. Já trabalhei em outros lugares. Conheço famílias importantes. Naquela noite, em seu pequeno apartamento, ela ligou o rádio, pegou seus cadernos antigos, seus recortes de jornais da cidade e de cidades vizinhas. Começou a pesquisa. Procurou pelo suposto nome de família de Verônica. Verônica Guimarães, de uma família tradicional de Minas. A versão repetida em artigos da internet. Os resultados eram estranhos. Havia mulheres com esse nome, mas nenhuma com o histórico que combinasse com a gerente respeitada. Nada de fotos antigas de família. Nada em colunas sociais. Nada consistente. Parecia um nome inventado. Dona Clara então buscou notícias antigas sobre a chegada de Verônica à cidade. Encontrou notas em sites pequenos, jornais locais antigos, colunas sociais. Todas diziam a mesma coisa. Chegou a talentosa gestora doutora Verônica Lima, disposta a modernizar a nossa cidade. Tudo arrumado demais, polido demais. Ela passou a olhar fotos de eventos beneficentes que pessoas influentes frequentavam antes de Verônica chegar. Se ela fosse de família rica, deveria ter aparecido em algum lugar. Nada, Dona Clara decidiu mudar a abordagem. Pensou na sua neta, que era boa de internet. Pediu para a menina enviar uma foto oficial de Verônica, tirada num evento social anos antes, para um site que buscava informações por imagem. Os primeiros resultados eram repetidos. A mesma foto em vários sites, mas várias páginas depois apareceu algo diferente. Um site antigo, quase fora do ar, de um pequeno jornal de uma cidade do interior do Mato Grosso, de uns 15 anos atrás. No meio de várias fotos, um rosto fez Dona Clara travar. Uma mulher mais jovem, talvez 25 anos, cabelo escuro, tingido demais, maquiagem pesada, mas o formato do rosto era inconfundível. O maxilar marcado, as maçãs do rosto altas, o olhar duro, era Verônica. Mas o nome embaixo da foto não era Verônica, era Vanessa Silva. O coração de Dona Clara acelerou. Ela abriu uma nova busca. Vanessa Silva, empresária Mato Grosso. Os resultados apareceram em sequência. Matérias pequenas em jornais locais, notas sobre empresas, e então, o grande achado, um fórum antigo de reclamações de consumidores de 2008. O programa acompanhava pessoas que trabalhavam com investimentos e eram acusadas de fraudes. Uma das participantes mais comentadas, conhecida pelas brigas e discussões por causa de dinheiro de investidores, era uma tal de Vanessa Silva. Dona Clara clicou num vídeo que um usuário tinha subido. A qualidade era ruim,
mas suficiente. Lá estava uma versão mais nova e crua de Verônica, de camisa e calça social, gritando com um senhor de idade por causa de investimentos perdidos. O jeito de falar não tinha nada da voz refinada de hoje. Era sotaque carregado do interior sem polimento. Dona Clara recostou na cadeira, o coração disparado. A elegante gerente respeitada na alta sociedade era, na verdade, a ex-consultora financeira Vanessa Silva, que havia sumido após um escândalo e construído uma nova identidade. Mas Dona Clara precisava de mais. Ela encontrou no fórum um usuário que parecia conhecer bem aquela época. Mandou uma mensagem dizendo que era uma pesquisadora escrevendo sobre fraudes de investimento esquecidas. 2 dias depois, recebeu resposta. O homem se chamava Carlos, ex-cliente de Vanessa. Eles combinaram uma ligação. Vanessa Silva, disse Carlos do outro lado da linha. Eu não ouvia esse nome há anos. Ela sempre quis sair do interior. Odiava tudo dali. Passava horas treinando voz fina na frente do espelho. Lia revistas de finanças como se fossem livros de estudo. E depois do escândalo? Perguntou Dona Clara. O caso não ajudou em nada, explicou Carlos. Ela saiu de lá marcada como golpista, exagerada, exatamente o que não queria. Sumiu. Depois de alguns anos, viu uma foto numa revista como gerente de um centro comunitário com outro nome, Verônica Lima. Ela conseguiu o que queria. Apagou Vanessa Silva. Dona Clara agradeceu, desligou e ficou em silêncio, encarando a tela. Agora tudo fazia sentido. A crueldade de Verônica, a humilhação dos funcionários, a obsessão com aparência. Cada ataque parecia uma tentativa de esmagar qualquer lembrança da Vanessa do passado. Dona Clara tinha em mãos o maior segredo de Verônica. A questão era, o que fazer com isso? 3 semanas depois do episódio do bolo, Verônica voltou ao ponto de encontro. Era uma terça-feira. Quando ela entrou, o clima no salão mudou. Mas havia algo diferente. Ela estava sozinha. O Sr. Gaspar não estava com ela, e em vez do terninho glamouroso de sempre, usava um vestido preto severo, de linhas duras. Parecia ter vindo para uma guerra. Ela não esperou ser conduzida à mesa. Caminhou direto até a mesa de canto, os olhos percorrendo o salão até encontrar Dona Clara. Levantou um dedo, chamando-a como quem chama alguém subordinado. Seu Alfredo tentou intervir, mas Dona Clara fez um pequeno gesto indicando que estava tudo bem. Ela sabia que aquele momento era inevitável. Alisou o avental, respirou fundo e foi até a mesa. Boa tarde, doutora Verônica, disse. Calma. Verônica não respondeu. Apenas apontou a cadeira à frente. Sente-se, Clara. Dona Clara hesitou. Estou em serviço, senhora. Sente-se, repetiu Verônica, num tom baixo, mas ameaçador. Ou amanhã de manhã eu compro este lugar e transformo num depósito. É uma escolha simples. Dona Clara sentou, ereta, sustentando o olhar da outra. O salão observava em silêncio. Eu não sei que jogo você acha que está jogando. Começou Verônica, inclinando-se para a frente. Não sei como descobriu aquele nome, nem o que pretende fazer com isso, mas vou deixar algo muito claro. Ela fez uma pausa, a voz ficando ainda mais fria. Mandei investigar sua vida inteira. Sei que sua carreira como costureira terminou sem glória. Sei das suas dívidas. Sei do seu apartamento pequeno que você mal paga. Você não é ninguém. Um sorriso gelado apareceu no rosto dela. Quando eu terminar com você, não vai conseguir emprego nem para limpar banheiros. Vou ligar para cada lugar onde tentar trabalhar. Vou dizer que você é ladra, chantagista, instável. Vou te processar até você não conseguir levantar a cabeça. Vou destruir cada pedaço da sua vida. Entendeu? Dona Clara ouviu tudo sem desviar o olhar. Sabia que aquele era o último ataque de quem sente o poder escapando pelos dedos. Então inclinou-se levemente para frente e falou em tom firme, mais baixo. Em uma coisa, a senhora tem razão. Eu sou pesquisadora e sou boa no que faço. Eu sei que a senhora não é nenhuma Verônica Guimarães de família tradicional. Sei que a senhora é Vanessa Silva, ex-consultora financeira do Mato Grosso. O rosto de Verônica enrijeceu. Mentiras, murmurou.
Dona Clara continuou. Eu sei sobre o programa de defesa do consumidor. Sei do circuito de investimentos, das gravações, do episódio final. Sei da crise que a senhora teve no concurso de investidora do ano. Sei das promessas vazias. Sei dos gritos, do choro, do material que nunca foi ao ar, mas existe. E sei que esse material ainda pode ser encontrado. Ao ouvir aquilo, Verônica empalideceu. A respiração encurtou. Dona Clara manteve a voz firme. Aqui está o que vai acontecer agora. A senhora vai sair deste ponto de encontro. Não vai voltar. Não vai perseguir, ameaçar ou humilhar mais ninguém da equipe ou dos frequentadores. Vai nos deixar em paz. Ela fez uma pausa. Se eu ouvir um único comentário de que a senhora criou problemas com alguém daqui, eu vou encontrar essas gravações. Vou enviar para cada jornal, cada fofoca, cada pessoa do seu círculo social. O conselho pode até relevar exagero por causa de bolo. Mas quero ver o que vão achar de ver Verônica Lima sendo apresentada como Vanessa Silva, num quadro Por Onde Andam, brigando por causa de investimentos perdidos de idosos. As palavras caíram como golpes precisos. Por alguns segundos, Verônica apenas encarou Dona Clara. O medo nos olhos dela foi se transformando em ódio. Mas não havia mais controle. Não havia saída. Devagar, com as mãos trêmulas, Verônica se levantou. Não disse nada, não olhou para ninguém. Atravessou o salão no silêncio e saiu do ponto de encontro. As portas se fecharam atrás dela. Foi como se um peso invisível fosse retirado do ar. Por um instante, o salão ficou completamente silencioso. Então, lá da cozinha, começou um aplauso tímido que foi crescendo. A equipe e os frequentadores que tinham sofrido por anos estavam enfim livres. O senhor Gaspar aproximou-se de Dona Clara, ainda sem acreditar. Eu não sei nem o que dizer, murmurou. Dona Clara soltou o ar que vinha segurando, levantou-se, pegou a bandeja de pães de queijo. A mesa 3 está precisando de reposição, comentou com um pequeno sorriso. Do outro lado, seu Alfredo fez um aceno lento, respeitoso. Dona Clara tinha enfrentado a fera e vencido. Não com gritos, nem com fúria, mas com a força silenciosa da verdade. Porque no fim das contas, pessoas que intimidam os outros, por mais dinheiro ou poder que tenham, muitas vezes são só gente assustada, escondida atrás de máscaras. E quando alguém finalmente puxa essa máscara, não resta um monstro, resta um ser humano frágil, e a ilusão acaba. A notícia do que Dona Clara fez se espalhou pelo circuito de centros comunitários da cidade. Não os detalhes. Ninguém sabia exatamente o que tinha sido dito. Mas o fato. Alguém tinha finalmente incensado Verônica Lima. Você ficou sabendo do que aconteceu no ponto de encontro? Sussurravam atendentes em cozinhas e copas. Uma senhora colocou a doutora Verônica no lugar. A história cresceu como histórias crescem, mas no fundo carregava uma verdade simples. Coragem importa, enfrentar injustiça. Importa recusar ser pisado? Importa. Verônica nunca mais apareceu naquela região. Sumiu para dentro da própria mansão, como um fantasma preso na jaula dourada, perseguida por um passado que já não conseguia controlar. Algumas pessoas sentiram pena dela. Dona Clara não. Ela tem tudo, disse Dona Clara a seu Alfredo num fim de turno. Dinheiro, influência, oportunidades e escolheu usar tudo isso para machucar quem não podia se defender. Isso não é alguém que merece pena. É alguém que precisava ser parada. Seu Alfredo concordou. Você fez uma coisa corajosa, Dona Clara. Uma coisa certa. Dona Clara, no entanto, não se sentia heroína. Sentia que apenas fizera o que precisava ser feito. Não ficou muito tempo como ajudante no ponto de encontro. Na tarde da confrontação, havia um cliente atento no salão, um advogado chamado Dr. Rubens, especializado em direitos do consumidor e idosos. Ele viu a forma como Dona Clara se comportou. Uma semana depois, chamou-a para um café. Eu observei como você lidou com tudo aquilo, disse ele. A forma como pensa, como se mantém calma sob pressão,
como investiga. Essas são qualidades raras. Eu poderia usar alguém assim na minha equipe, para ajudar pessoas que precisam de respostas. Alguém que encontre a verdade, não importa o quão fundo ela esteja escondida. Colocou um cartão sobre a mesa. Você quer me contratar como investigadora? Perguntou Dona Clara. Quero te contratar como minha principal pesquisadora e consultora para casos de idosos, respondeu o Dr. Rubens. O trabalho que você fez para descobrir o passado da doutora Verônica é exatamente o que meus clientes precisam. Dona Clara olhou o cartão por alguns segundos. Depois, sorriu de verdade. Quando eu começo? 3 meses depois, ela estava de volta ao que amava, investigando, revelando verdades, ajudando pessoas que precisavam de respostas, mas nunca esqueceu o ponto de encontro, nem a lição que aprendeu lá. Porque o que sustenta gente abusiva, seja em pátio de escola, seja em centro comunitário de luxo, é sempre a mesma coisa. Silêncio. Eles contam com o medo dos outros. Contam com o melhor, eu não me meter. Uma pessoa se levantar, apenas uma, dizer não e recusar o medo. Isso foi suficiente para derrubar toda a fachada. Se até aqui essa história te fez lembrar de alguém que usa o poder para esmagar os outros, aproveite para guardar este vídeo, deixar um like discreto e seguir o canal. Isso ajuda a história a alcançar quem talvez precise ouvir exatamente isso hoje. 6 meses depois de deixar o ponto de encontro, Dona Clara recebeu uma ligação inesperada. Era o Sr. Gaspar. Dona Clara, disse ele com a voz cansada. Liguei para agradecer. Agradecer pelo quê? Perguntou Dona Clara, genuinamente surpresa. Por ter tido a coragem de fazer o que eu deveria ter feito há muitos anos, respondeu. Eu sabia o que ela fazia. Sabia que era cruel, mas me convenci de que não era problema meu, que ela sempre foi assim. Fiquei inventando desculpas. Houve uma pausa. Estamos reestruturando o conselho, e o ponto de encontro vai voltar a ser o que era. Eu deveria ter tomado essa decisão há muito tempo, mas fui covarde. Você me mostrou o que é de fato coragem. Depois que desligou, Dona Clara ficou em silêncio por um tempo. Ela não tinha planejado salvar ninguém, nem destruir carreira alguma. Só recusou assistir calada alguém abusar do próprio poder. Às vezes é só isso que basta para mudar tudo. Então, se há algo que essa história quer deixar, é isto. Você não precisa ser rico para ter força. Não precisa ser famoso para ser corajoso. Não precisa ser perfeito para defender o que é certo. Às vezes, o gesto mais poderoso que alguém pode fazer é simplesmente recusar o medo, recusar que o abusador vença, recusar ficar calado diante da injustiça. Dona Clara era apenas uma costureira aposentada que tinha dificuldades financeiras. Não tinha dinheiro, nem contatos, nem proteção. Mas tinha algo mais valioso: integridade, coragem e a certeza profunda de que crueldade não deve passar em branco. Isso foi suficiente, mais que suficiente, porque no fim das contas muitos tiranos são só pessoas assustadas, escondidas atrás de dinheiro, prestígio, títulos, roupas caras. Por baixo de tudo, morrem de medo de que alguém descubra quem realmente são. E quando uma única pessoa decide olhar além da máscara e dizer a verdade em voz clara, o castelo de mentiras começa a ruir. Verônica passou anos construindo uma imagem perfeita, esmagando quem ameaçava essa ilusão. Mas tudo estava apoiado em mentiras. E mentiras, não importa o quão caras, sempre racham. A verdade encontra saída. Às vezes, tudo o que ela precisa é de alguém disposto a trazê-la à luz. Essa pessoa pode ser qualquer um. Pode ser alguém simples, invisível, aos olhos de quem se acha grande. Pode um dia ser você. Se essa história tocou o seu coração ou te fez lembrar de alguma situação injusta, deixe seu like, comente de qual cidade você está assistindo e compartilhe com alguém que precisa de coragem hoje. E se quiser ouvir mais histórias assim, inscreva-se de forma tranquila. A sua participação ajuda essas mensagens a chegarem mais longe.